Boa noite, vamos então para mais uma live, né, de quinta-feira, falando então sobre saúde intestinal, sobre constipação. Por quê? Porque a gente está chegando no finalzinho do ano, muitas pessoas estão chegando, indo para as férias, muitas pessoas vão na casa de parentes, vão para viagens e não ficam bem do intestino, se sentem aí com o intestino constipado. Então hoje a gente vai falar tudo sobre saúde intestinal, sobre constipação, como melhorar, quais estratégias adicionar. Mesmo estando no finalzinho do ano aí, a gente tá tendo uma alimentação às vezes que não é 100% regrada, dá sim pra gente ajustar alguns pontos, dá sim pra gente fazer algumas coisas. Vou falar sobre alguns suplementos interessantes que dá pra gente adicionar, o que você pode investigar para melhorar aí essa parte da constipação. Então vamos ver esses suplementos, ver o que você pode investigar aí para saber o porquê dessa constipação, não é? E também quero a participação de vocês. Então, se vocês quiserem comentar um pouco o histórico de vocês, a história de vocês, falar algum caso aí de algum parente que a gente possa ajudar aqui. Então, vamos lá. O intestino constipado, ele vai muito além do que só não conseguir defecar, não conseguir evacuar ali uma ou duas vezes, mais vezes aí durante a semana. Mas aquela sensação de evacuação incompleta, ela também é um tipo de constipação. Aquelas fezes secas em formato de bolinhas também é um tipo de constipação. Então, você pode ir sim, todos os dias na casa de banho, pode todo dia evacuar. No entanto, você pode estar com as fezes muito secas. Isso também é constipação. Deixa eu só retirar aqui o brinquedo do meu cão, senão ele vai fazer barulho e eu não vou conseguir conversar com vocês. Tirei o brinquedo dele, ele precisa fazer barulho. Então, a constipação ela pode vir de várias maneiras. Inclusive, aquelas fezes que é em formato de banana, mas ela é seca e tem parece que tem um grumo de bolinhas ali junto. Isso também é constipação. Então, a gente tem uma escala de Bristol que vê a saúde aí da parte do intestinal através do formato das fezes. O ideal é que ela esteja macia e não venha nesses grumos secos. E o porquê que às vezes as fezes elas podem estarem secas assim, mesmo você bebendo bastante água. Porque a gente tem que beber ali pelo menos 35 ml de água por quilo de peso. Então você vai pegar o seu peso, vamos supor, você pesa 60 quilos. Você vai pegar os 60 e multiplicar por 35. Essa é a quantidade de água que você deve beber. No mínimo, para você ter um intestino saudável. Não só na parte do intestino, mas uma boa hidratação, ela vai hidratar também a sua pele, o seu cabelo. Então, você vai ter uma boa saúde em outros órgãos também, em outras partes, uma mobilidade de gordura melhor. Então, a hidratação é o ponto primordial. Então, e aí eu vou pontuar muito nessa parte do intestino preso, porque na parte da constipação, porque a constipação ele é uma porta de entrada para inflamação. É uma porta de entrada para desbiose. E é uma porta de entrada também para algumas alterações hormonais, principalmente para a predominância estrogênica. Então, às vezes, isso vira uma cascata. Às vezes, a pessoa só tem, desde novinha, tenho problema de constipação desde criança, desde a minha adolescência. Mas aí, lá no futuro, ela começa a ter muitas queixas da TPM dela. Um fluxo sanguíneo muito forte na época aí do seu período, na época da menstruação. E ela não consegue correlacionar isso com o intestino. E isso tem tudo a ver com a saúde intestinal. Por quê? Quando a gente vai eliminar a parte do estrogênio, porque as mulheres elas vivem em ciclos. Ela tem ali a parte da época que o estrogênio dela está em alta, depois vai reduzindo, depois tem a parte que a progesterona vai estar em alta. Então a gente vai vivendo em ciclos. Chega algum momento que a gente tem que eliminar um pouco a parte desse estrogênio aí. Então, a maioria deles é metabolizado no fígado, ele sofre uma metabolização para ser eliminado. E parte dela vai ser eliminado na parte intestinal. E quando a gente tem alguma desbiose, alguma alteração intestinal, alguma constipação, o que acontece é que parte desse estrogênio ele pode ser convertido e ativado novamente por algumas bactérias. E a gente começa a reabsorver, absorver novamente esse estrogênio, que era para ele ser eliminado nesse momento, e a pessoa vai estar o quê? Absorvendo novamente esse estrogênio. Então, no próximo ciclo, ela já tem algum estrogênio do ciclo anterior que foi reabsorvido por conta do intestino não estar saudável.
Então, por isso que é uma consequência, se a pessoa não cuidar da parte intestinal, é uma consequência acontecer aí essa parte da predominância estrogênica na maioria das mulheres. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado maior aí nas mulheres, porque a mulher ela é muito mais complexa do que o homem, por conta de vários fatores. Então, por isso que a gente sempre tem que estar mais alerta aí nesses casos. Fora que o intestino constipado, as fezes ali, ela vai produzir tóxicos. As bactérias, elas vão começar a produzir também toxinas através aquelas fezes que estão paradas ali no intestino. E essa toxina, o que acontece? Essa toxina que está ali sendo produzida, ela vai sendo absorvida pelo nosso corpo. Sendo absorvida, passando na nossa corrente sanguínea. Então, por isso que a gente não pode deixar essa constipação acontecer. Constipação no intestino constipado não é normal. E muitas pessoas vivem com esse intestino dessa forma, achando que é normal. E depois, com o tempo, vai aparecendo sintoma atrás de sintoma. Mas isso não é normal. Assim como o intestino, umas fezes líquidas, também não é normal. Eu já tive pacientes que chegaram pra mim e achava que defecar daquela forma era normal, porque a vida toda dela ela defecava daquela forma, mas na verdade que não é. Então depois a gente foi descobrindo o porquê, tinha algumas intolerâncias, algumas coisas ali, por isso que ela tinha muita diarreia. Então, nem ser umas fezes líquidas e fezes muito secas, isso não é normal, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então vamos lá para a parte das estratégias para a gente já adicionar desde já. A primeira coisa que eu sempre vou falar aqui na parte da manhã, a gente fazer a raspagem da língua. Retirar aquele grumo ali da língua que fica antes da gente beber água, antes da gente comer, antes de a gente adicionar alguma coisa na boca, a gente vai retirar aquele grumo ali da nossa língua. E aí pode ser com raspador de língua, que vende de cobre, vende de inox, aço inoxidável, se não me engano. Ou então você pode pegar uma colherzinha de sobremesa, separa ela, uma colher de sopa ou de sobremesa, separa ela só para isso e todo dia de manhã você vai fazer a raspagem aí da sua língua. Por que nesse material? Porque esse material é mais fácil de retirar aí a parte dos tóxicos. Você às vezes acha que pode pensar que não está dando resultado, porque aos poucos vamos supor, se a pessoa tem uma língua muito branca, isso vai ser aos poucos que vai sendo reduzido. E caso, se isso não seja reduzido, você tem que dar um maior suporte para o seu intestino, porque está tendo alguma coisa ali no seu intestino que está fazendo muita produção dessas toxinas ali. Se essa saburra da sua língua for amarelada, aí você já tem que dar um suporte maior para a parte do seu fígado, quer dizer que a saúde hepática aí está sobrecarregada. Então você vai ter que melhorar essa parte aí da sua saúde hepática. E aí é observar essa saburra. Aos pouquinhos você vai fazendo esses ajustes. Outra coisa é adicionar 500 ml de água de manhã, em jejum. Então, depois de você raspar a língua, depois de você escovar os dentes, você vai ali adicionar 500 ml de água em jejum. Por quê? O ideal é a gente ficar 12 horas em jejum, não é? A gente fica 12 horas em jejum ali. Fez o jantar nas 8 horas da noite. Agora o café da manhã, o pequeno almoço, vai fazer às 8 horas, 8h30 da manhã. Então, ali em jejum, você vai beber essa água, 500 ml de água morna. E aí algumas pessoas falam assim, mas água morna, isso não tem nenhuma evidência científica, isso não tem... quem é que fala isso? Né? Normalmente, tudo que a gente fala para adicionar, que seja uma coisa assim diferente, as pessoas acham que é bom para emagrecer. Vou tomar água morna em jejum porque é bom para emagrecer. Eu vou tomar um shot de limão porque é bom para emagrecer. Não, gente, essa água morna de manhã, ela vai ser boa pro seu intestino, porque aquilo que é morno, ele auxilia ali a motilidade intestinal. É quentinho, é uma coisa que você está adicionando ali de manhã. Você não tá dando... Quando a gente toma uma água muito gelada, muito fresca de manhã, isso dá um choque, atrapalha o nosso corpo. O nosso corpo ele é quente por dentro. Então você adicionando uma água mais morninha, isso é um aconchego para o seu corpo e vai auxiliar na motilidade. E auxilia na constipação. Uma pessoa que tem o intestino constipado, ela precisa que essa motilidade aconteça de forma correta. E essa quantidade de 500 ml de água é uma quantidade boa para poder ajudar, auxiliar a ter essa limpeza aí do seu intestino. Limpar, você ficou um tempo aí sem comer, agora tem que jogar aquela água ali para limpar um pouquinho, né? Auxiliar aí a limpar. Isso é o mínimo, 500 ml de água. Tem pessoas que não conseguem porque ficam enjoadas, não conseguem beber essa quantidade de água. Vai aumentando aos poucos até você conseguir.
Mas o ser humano, ele é adaptável. Basta a gente querer. A gente às vezes fala, muitas vezes a gente fala, eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de jeito nenhum. Mas no momento que você se abre para ter essa experiência, aos pouquinhos você vai adicionando no seu dia a dia, e quando você vê, já tá normal para você. Eu vou dar um exemplo, o meu exemplo, eu não tomava chá, eu odiava chá. Hoje em dia é uma coisa que eu mais gosto, mas há um tempo atrás eu nem pensava em tomar chá todos os dias. E hoje em dia eu adiciono. Outra coisa que a gente pode adicionar é o shot de limão. O shotzinho de meio limão, não precisa ser muita coisa, só meio limão, porque isso estimula a produção de ácido no seu intestino, a produção de enzimas. As suas enzimas serem ativadas aí no seu estômago. Normalmente, pessoas que têm um intestino mais constipado são pessoas que têm hipocloridria também. Não conseguem digerir muito bem os alimentos. Então, adicionar um shotzinho de limão, alguma coisa mais ácida ali para estimular essas enzimas a serem produzidos, é interessante sim. Agora, se você tem alguma gastrite, alguma coisa ali na parte do estômago, aí a gente pede para evitar. Mas pode adicionar esse shot de limão e a gente até pede para botar um pouquinho de gengibre junto. Pode botar uma colherzinha de café junto ali para você tomar esse shot, porque o gengibre também auxilia nessa motilidade aí do intestino. Eu particularmente gosto do gengibre em chá. E aí você pode adicionar em chá também, caso você não goste muito desse sabor ali no shot. Então, no shot eu prefiro fazer só do limão, ou então adiciono cúrcuma, adiciono própolis. Mas o gengibre eu gosto muito dele em chá, particularmente. Mas aí vocês podem experimentar da maneira que vocês acharem melhor. E isso, gente, é uma coisa interessante que você pode até adicionar agora na ceia de Natal. Por quê? Normalmente na ceia de Natal, no almoço de Natal, a gente come um pouco a mais, não é? E esse comer a mais, às vezes a gente não consegue digerir muito bem os alimentos. E aí, antes da refeição, se você fizer um shotzinho de limão, vai ajudar a estimular essas enzimas aí a serem ativadas, a digerir melhor o seu alimento. Então você já pode sim fazer esse shotzinho de limão antes das suas refeições, vai auxiliar bastante. Se você quiser, pode até fazer o de limão com gengibre, porque aí vai ajudar também na motilidade do intestino. Outra coisa interessante para quem tem um intestino constipado é adicionar a suplementação de magnésio. E por quê? O magnésio é um tipo de mineral que o nosso corpo a gente usa muito. E em várias partes do nosso metabolismo a gente utiliza o magnésio. E muitas das vezes a gente tem falta dele. E a falta dele vai atrapalhar na parte da motilidade também do intestino. E aí você pode adicionar o magnésio no formato magnésio citrato, umas 300 miligramas. Então anota aí 300 miligramas de magnésio citrato. Eu gosto muito de passar para os pacientes que têm algum problema de intestino, uma parte intestinal virada para constipação, e que essas pessoas já têm também algum problema na parte da glicose, tem pré-diabetes, diabetes, ou não conseguem muito bem relaxar a musculatura, tem aquela musculatura mais tensa. Eu gosto de passar a parte do magnésio inositol. Então, o magnésio que eu costumo passar para esses pacientes é o magnésio inositol. Costumo passar 6 gramas de magnésio inositol antes de dormir. Então, ao invés de ser o magnésio citrato, para esse tipo de paciente, eu costumo passar o magnésio inositol. 6 gramas ali antes de dormir. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu aqui na minha região, em Portugal particularmente, eu sinto uma dificuldade de achar alguns tipos de suplementos com uma boa formulação, com uma fórmula boa, que vale a pena. E aí eu aglomerei alguns suplementos que eu gosto e fechei em uma lojinha online. Então, para quem é daqui de Portugal, quem é de Vila Real e consegue aqui ter acesso às coisas em Vila Real, pode falar comigo, que eu tenho alguns suplementos. Inclusive eu tenho magnésio inositol, porque o magnésio inositol é mais difícil de se achar. E aí eu tenho esse magnésio inositol na lojinha. Então vocês podem conversar comigo que a gente tem por aqui. E se vocês quiserem dar uma olhada no catálogo também, é só me pedir por direct que eu envio pra vocês. Mas tá lá no link da minha bio, tem lá a parte da lojinha de suplementos. No link da bio você pode olhar o que tem. Só que eu tenho que colocar mais coisas, que eu tenho mais coisas aqui de suplementos também. Por quê? Porque eu sinto muita dificuldade de achar bons suplementos. Então eu consegui encontrar alguns. Coloquei tudo nessa lojinha para suprir as minhas necessidades, a necessidade dos meus clientes, das pessoas que estão aqui ao redor, vocês também, que às vezes sempre me perguntam de suplementos. Então lá tem ótimas opções, coloquei as opções que eu recomendo. Então tudo que eu recomendo tá lá.
Então a parte de suplementos aqui na parte da manhã, né? Tudo isso você pode adicionar de manhã, só o magnésio inositol, que eu prefiro adicionar à noite antes de dormir, porque ele auxilia ali no relaxamento, então pra você dormir bem também. Eu gosto de botar à noite. Mas agora vamos para as partes das fibras. A gente tem aí, as fibras elas vão ser boas porque elas ajudam também nessa parte da motilidade intestinal. Só que você tem que beber água junto. Então a água é o ponto número 1, é o ponto principal. Depois a gente vai ajustando essas outras partes que a gente comentou aqui. E agora eu vou falar da parte das fibras. Então colocar no seu dia a dia pelo menos 8 gramas de goma acácia. Então 8 gramas de goma acácia é mais ou menos como se fosse uma colher de sobremesa. E aí você pode adicionar no seu iogurte, pode adicionar num batido, pode fazer tipo um batido de vitaminas e adicionar essa goma acácia, junto com kefir quando você for comer. Isso auxilia também bastante e eu gosto de adicionar à tarde. Então no lanche da tarde, adicionar essa goma acácia. Ou então, uma coisa que é muito fácil de se achar é o farelo de aveia. Farelo de aveia é muito fácil de achar, tem em todo o mercado praticamente. Eu tenho certeza que no Continente, no Celeiro, ou no Auchan tem o farelo de aveia. Eu só peço para que, quando for adicionar o farelo de aveia, que ele seja biológico ou orgânico. Por quê? Porque o farelo de aveia é a casca da parte da aveia. Então, se não for orgânico, ele vai receber ali muito agrotóxico. Então, precisa ser, sim, biológico. Existem algumas coisas que a gente obrigatoriamente precisa adicionar em forma biológica ou orgânica. E o farelo de linhaça é uma delas. O farelo de aveia é uma delas. A Sheila que perguntou da linhaça. A linhaça ela é muito boa. Só que o interessante da linhaça é você conseguir bater ela e adicionar ela em farinha. Porque você vai conseguir extrair a parte dos nutrientes, da gordura dela que tem ali, né? Nem todo mundo consegue digerir muito bem a linhaça. Não sei se alguém já percebeu aqui, quando vai evacuar, o meu cão tá fazendo barulho ali que ele tá brincando, mas é ele que tá fazendo esse barulho. Quando vai evacuar, às vezes vê alguns pedacinhos do caroço, das sementezinhas, da semente de linhaça, às vezes semente de girassol, porque a gente não consegue digerir muito bem. E aí o ideal é a gente mastigar bem para poder conseguir quebrar essa semente, pra gente conseguir realmente extrair ali o que tem dentro dessa semente. Ou então a gente bater. E aí você pode bater ali uma colherzinha. Eu gosto até de utilizar... Eu tenho em casa um liquidificadorzinho pequeno. Ele é quase desse tamanho assim, mais ou menos. Ele é portátil. Carrega como se fosse telemóvel. Carrega como se fosse um telefone. Eu gosto de ter esse liquidificadorzinho porque você bate coisa rápido ali. Então você bota uma colher de linhaça, mais ou menos, bate. Pode botar outras coisas ali pra bater e já fica feito. A linhaça é sim interessante, pode adicionar. Só que tem pessoas que mesmo assim não vai fazer efeito. Então você pode adicionar o farelo de aveia. O farelo de aveia auxilia bastante. Inclusive, eu passo para alguns pacientes o pudim chia. O pudim chia, não sei se vocês já conhecem, mas você pegar uma bebida vegetal, vamos supor, bebida de coco, colocar 1 ou 2 colheres de chia e deixar no frigorífico para o dia seguinte você comer. Então a chia ela vai soltar uma gordurinha que tem ali dentro dela e essa gordurinha auxilia ali na parte... A Sheila conhece, é isso. E essa gordurinha ela vai auxiliar aí o seu intestino a funcionar. Então pode adicionar isso também. Eu tive algumas pacientes que eu adicionei isso, elas ficaram bem ali durante 1 mês mais ou menos, mas a causa delas, o problema delas era a falta de magnésio. Então elas só melhoraram mesmo quando começaram a suplementar com magnésio. Então aí vocês vão observando como é essa parte da saúde de vocês. Outra coisa interessante também é a semente de abóbora e a semente de girassol. E aí a gente já consegue mastigar melhor. Então, porque elas são sementes maiores, então a gente já consegue quebrar e mastigar melhor esse tipo de semente. E aí a gente pode adicionar. Agora eu vou falar algumas frutas que elas são... Sheila, magnésio... Eu falei aqui no iniciozinho, mas é o magnésio citrato. 300 miligramas de magnésio citrato. Ele auxilia aí na parte... As pessoas que têm constipação, normalmente elas têm falta de magnésio, tem deficiência de magnésio. E é muito fácil a gente ter essa deficiência, porque é um mineral que a gente utiliza muito, utiliza na parte cognitiva, na parte muscular, a gente gasta muito no nosso corpo. Então, muitas das vezes a gente tem a falta desse mineral. Então, você pode adicionar o magnésio citrato, 300 miligramas, mas pessoas que precisam de ter um relaxamento muscular, ou precisam melhorar aí a parte de diabetes, tem pessoas que têm pré-diabetes. Eu auxilio que a pessoa adicione o magnésio inositol. Aí não é o magnésio citrato, é o magnésio inositol, que é um pozinho.
6 gramas antes de dormir. E eu, particularmente, eu gosto muito desse, e eu utilizo esse pra mim. Porque eu gosto muito da parte do relaxamento que ele dá e auxilia ali no dormir. Então, eu já consigo fazer 2 ações em uma coisa só. E aí, eu também tenho isso na minha lojinha. Então, quem quiser, a parte do magnésio inositol, eu tenho na minha lojinha, porque é difícil de se encontrar. Então, os suplementos que eu acho que são difíceis de encontrar, eu acabei aglomerando eles e adicionando na minha lojinha para eu ter para mim, por perto, ter para meus pacientes e para quem quiser. Então, por isso que eu fiz, eu nem ia fazer, mas eu falei assim, eu vou acabar fazendo uma lojinha para adicionar só essas coisas que são difíceis de achar, porque quando a gente vai procurar, é realmente chato de encontrar. Então, eu tenho isso tá no link da minha bio, ou então você pode me pedir que eu envio para vocês também o que eu tenho por aqui comigo. Agora vamos para a parte dessas frutas que elas auxiliam na digestão. E auxilia aí na parte do intestino também. Tem a muito conhecida que é o kiwi, muito, muito conhecido. Mas também tem o ananás, tem o melão, tâmara, ameixa, a manga, a laranja com casca. Então você conseguir comer a laranja com casca não, gente, pelo amor de Deus. A laranja com aquele bagaço, aquela parte branca. Aquela partezinha branca ali, ela também produz uma geleiazinha no nosso intestino que auxilia ali a parte do intestino a funcionar, a motilidade do nosso intestino. Então, a manga é muito boa também. A gente só tem que observar se a pessoa consegue tolerar o FODMAP, porque tem algumas frutas dessas que vão fermentar muito no intestino. Pessoas que são sensíveis, tem alguma coisa para investigar aí de supercrescimento bacteriano, síndrome do intestino irritável, síndrome fúngica, várias outras coisas aí que tem na parte do intestino que a gente precisa investigar. Tem que ter cuidado com algum tipo de fruta e legumes, porque senão você vai ficar mesmo muito estufada e empanzinada. Inclusive, se você for uma dessas pessoas que tem esse mal-estar mesmo, quando come qualquer coisa assim, não identificou ainda o que eu sugiro agora no Natal e no Ano Novo, que a gente acaba comendo várias coisas, para você não passar mal durante esse período e ficar mesmo mal durante o Natal, eu sugiro que você tenha uma enzima. Adicione enzimas antes da refeição, antes da ceia, antes do almoço, porque para você não passar mal, ainda mais na ceia, porque é um momento que a gente quase não tem enzima digestiva ali sendo produzida. Então imagina à noite, você vai comer durante a noite uma refeição um pouco mais pesada e não conseguir digerir bem. Então eu auxilio você sim a adicionar uma enzima digestiva e uma boa enzima. E aí eu também tenho isso na minha lojinha, porque eu tenho dificuldade de achar uma boa enzima para quem tem dificuldade aí na parte de quebrar alguns FODMAPs. Então, alguns FODMAPs específicos tem que ter algumas enzimas específicas. Então, esse tipo de enzima específica eu tenho. Se você precisar de uma enzima normal, tem no celeiro, tem em outros lados. Mas essa enzima específica de FODMAPs eu tenho na minha lojinha. A Sheila tá perguntando aqui do intestino inflamado. O intestino inflamado, ele pode se inflamar de várias maneiras. E aí, o intestino ele é muito complexo. E cada pessoa vai ter uma raiz do problema, vamos supor. Então, por isso que é uma coisa muito individualizada. Se você cortar o leite e a farinha, já vai ser um ponto inicial. A maioria das pessoas tem benefícios quando se corta o leite, por conta da caseína. A caseína que tem ali no leite, essa proteína, ela irrita o intestino. E o glúten da farinha também irrita o intestino. Então, quando a gente tira, a gente melhora em muita coisa. Só que se você tirar e ainda assim continuar, você vai observar, se você tirar, você vai observar durante 2 semanas, mais ou menos, uns 15 dias, para ver se melhora. Porque até o seu corpo limpar, né, de tudo isso. E aí você observa se você melhora. Se não melhorar, aí você precisa investigar. Investigar se você tem um outro tipo de intolerância, ou então se você tem um supercrescimento bacteriano. E aí isso é muito comum acontecer porque em pessoas que não digerem muito bem os alimentos, as bactérias vão pegar esses alimentos que não estão bem digeridos e começam a se proliferar ali no intestino. Então são coisas que a gente precisa investigar de cada pessoa para entender melhor. Mas para reduzir esse sintoma, a gente adiciona essa enzima digestiva só para a pessoa não ficar com aquele estufamento, aquele mal-estar naquele momento. Mas depois ela precisa realmente investigar o que é. Porque não basta só mascarar, né? A gente tem que realmente descobrir o que é. Tem pessoas que não conseguem produzir muito bem as enzimas digestivas no estômago. Então precisa estimular ali no estômago a produzir essas enzimas. E aí antes da refeição pode espremer meio limão e tomar ali um shotzinho de meio limão para estimular essas enzimas. Então cada pessoa é uma questão assim pra gente tentar entender.
Mas cortar o leite e a farinha é um ponto primordial. Agora no Natal, Ano Novo, né, a gente acaba comendo. Até eu vou comer. Isso é normal, né? Mas depois no nosso dia a dia, quando a gente voltar ao normal, é tentar retirar isso da nossa alimentação. E da parte dos legumes, o que a gente pode adicionar para melhorar aí a parte da constipação é a cenoura, couve. A couve auxilia bastante, até a parte da detoxificação, ajuda ali na parte da saúde do fígado também. O agrião, a abóbora, para quem é do Brasil tem facilidade de encontrar o inhame, que também é muito bom. A vagem, batata doce. Tudo isso vai auxiliar também essa motilidade intestinal aí, a saúde da sua microbiota. E, é claro, as farinhas brancas é dos que mais atrapalha o intestino a funcionar bem. Principalmente as farinhas brancas que estão aonde? Estão em pão, em pães, estão em bolacha, bolacha Maria. Então eu vejo muitas pessoas, às vezes, é fácil de levar na bolsa para comer no lanche da tarde. Adicionaria aquela bolacha Maria. Não seria interessante. É isso, Sheila, comer comida de verdade. Então no lanche da tarde, adiciona aquele pudim chia que a gente falou. Leva frutas, uma salada de fruta com sementes ali junto. Leva o kefir num potinho bem fechadinho que aí não atrapalha. É comer comida de verdade. E aí, se você continuar sentindo algum desconforto, é investigar. Então, eu oriento que no próximo ano, agora 2025, todos nós possamos realmente observar o nosso corpo, ler o nosso corpo, ler os sinais que ele está passando pra gente. Que vai ser muito mais fácil quando você chegar no profissional da saúde para precisar de ajuda, você já falar, olha, eu identifiquei que quando eu como tal coisa eu fico mal, eu identifiquei que isso me faz mal, mas tem essa parte que eu ainda não consigo saber. E aí é aí que o profissional da saúde vai orientar. Por isso que eu gosto muito de aparecer aqui e falar essas coisas aqui pra vocês, porque essas coisas vocês já podem ir ajustando no dia a dia, já podem ir melhorando. E se vocês melhorarem aí, melhor ainda. Porque aí quando vocês acharem necessidade de ter um acompanhamento de alguma coisa que vocês não estão conseguindo, pelo menos em uma parte base, vocês já evoluíram. Então, às vezes tem pacientes que chegam pra mim que zerado, que não sabem nada. Então a gente tem que ir em passinhos de tartaruga, devagarzinho fazendo as coisas, porque a pessoa não sabe nada. Então eu gosto de falar, já explicar as coisas aqui, pra vocês já ir sabendo. E caso você precise de uma coisa mais avançada, aí a gente já vai pra uma coisa, trabalhar mais firme mesmo. A gente não perde tanto tempo, já vai focado em uma coisa mais específica. Então é isso, gente. A Ruth perguntou aqui, sobre o leite de amêndoas. Se o leite de amêndoas seria bom. Sim, o leite de amêndoas, ele é bom porque ele tem uma gordurinha boa ali da amêndoa. É bom, só que o leite de amêndoa, a bebida de amêndoa, ela é difícil de encontrar de boa qualidade. Tem aquela marca Rude Health, que ela é boa, só que ela tem um custo maior, não é? Então eu acabo preferindo orientar a pessoa a procurar a bebida de coco, porque ela vai ter a gordurinha do coco ali, não é? E é mais em conta. Inclusive tem no Aldi, é onde eu acho o mais barato, que é da marca deles, no mercado Aldi. Da marca deles, a bebida de coco, e é limpinha, biológica, eles não adicionam coisas extras aí, porque o ruim das bebidas vegetais é que a maioria eles adicionam coisas extras ali, então elas não são muito boas. E eu gosto muito dessa do Aldi e essa Rude Health, só que essa Rude Health ela tem um valorzinho aí mais, não é? Maior. Mas se você quiser adicionar, pode adicionar. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar essa live salva aqui para vocês pegarem quando vocês quiserem. Na próxima semana a gente vai falar sobre o próximo ano, pra gente fazer juntas aí alguns alinhamentos para o próximo ano, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde aí no próximo ano, tá bem? Um beijão, boa noite para vocês.